Bom dia, alunos e alunas. Vamos aqui começar a nossa aula da semana. Desculpe o atraso, estou tendo dificuldade para preparar, mas acho que agora eu vou conseguir botar tudo em dia. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto, na verdade é um assunto que a gente já está falando de alguma forma, já veio falando aí ao longo do livro, que é a endogeneidade. Então, deixa eu botar aqui nossa apresentação de slides. Beleza. Então, vamos olhar para essa equação aqui de cima, nossa equação, né, regular, aí um modelo de regressão múltipla, né, tem várias variáveis explicativas. E o que a gente vai falar agora, quer dizer, mais incisivamente, é da situação em que uma das variáveis explicativas aqui desse modelo está correlacionada com o termo de erro. Isso pode acontecer por várias razões. Pode acontecer porque uma das variáveis foi medida com erro, né? Então a gente tem erro de medida, e o erro de medida, então, de alguma forma, ele vai parar aqui no termo de erro, né? Então essa seria a variável real, verdadeira, mais o seu erro. Então esse erro ele acaba vindo parar aqui, ele está correlacionado com a variável, uma das variáveis explicativas, né? Que foi a tal que foi medida com erro. Então, a gente pode ter essa situação, a gente pode ter uma situação de variável omitida, que é uma situação muito comum, em que então tem uma variável relevante que não é observável, fica de fora, vem parar no termo de erro, e o problema então é sério quando essa variável não observada ela é correlacionada com uma das variáveis explicativas. A gente viu em painel que, na verdade, muitos desses casos de variável omitida, né, podem ser resolvidos quando então essa variável ela é fixa no tempo, né, é uma coisa intrínseca da unidade cross-section, do indivíduo, da empresa, do município, o que quer que seja. Então, em muitos desses casos, a gente consegue resolver esse problema dessa correlação, dessa variável aí não observada, mais intrínseca, né, que não muda no tempo e tudo mais. A gente consegue resolver com aqueles modelos de efeitos fixos, de primeiras diferenças e o de regressão das variáveis dummy, né? Então aqueles modelos de alguma forma conseguem controlar ou eliminar essa heterogeneidade não observada, né? Que foi parar lá no termo de erro. Mas nem sempre a gente tem estrutura de painel, né? A gente não tem sempre estrutura de painel, então agora a gente vai passar para esse tema, que é variáveis instrumentais, que é o que fazer, né? Uma alternativa aí, o que fazer quando a gente não tem, então, painel, tá certo? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Então, tem várias situações aí ao longo do livro que a gente já falou de variáveis explicativas endógenas, né? Primeiro, no capítulo 3, o livro fala dos viés dos estimadores de mínimos quadrados quando a variável explicativa era omitida. Então, basicamente, a gente tinha aquelas duas situações, né? Você incluir variável irrelevante ou excluir variável relevante, como é que isso impactava, né, os estimadores de mínimos quadrados. No capítulo 5, voltou-se a falar do assunto e a gente mostrou então que os estimadores de mínimos quadrados seriam inconsistentes, né, sobre essa situação de variáveis omitidas, principalmente na situação em que a variável omitida fosse correlacionada com alguma das variáveis que estavam no modelo, né? Essa era a situação mais problemática, porque quando ela é omitida e não é correlacionada, a gente só perde poder explicativo, né? Mas quando ela é omitida e é correlacionada, a gente viesa todos os outros estimadores, né? Não só o estimador da variável com a qual ela é correlacionada, mas os betas de todas as outras variáveis, né? Então esse é o problema principal. No capítulo 9 a gente voltou a falar disso, né? Falou então do viés de variáveis omitidas. Ele pode ser eliminado ou suavizado quando a gente tenta trazer essa variável que foi emitida para dentro do modelo utilizando uma proxy. Então, é uma forma de minimizar então esse viés. Então, ali a gente estava falando de pegar uma coisa que foi para lá no termo de erro e trazer para o modelo, né? Então, controlar para aquilo de alguma forma através de uma variável proxy. Então, ali era uma variável que fosse fortemente correlacionada com a omitida, que viria explicitamente para o modelo. Então, o exemplo clássico aí vem, quer dizer,
que aparece em vários momentos no livro, é você tentar explicar os logs de salários ou de rendimentos. Você tem educação como uma variável explicativa, aptidão, que é uma variável não observável, foi parar no termo de erro, e aí uma tentativa, né, de variável proxy aí seria uma medida de QI. Tem um outro teste lá que eles usam nas relações no ambiente de trabalho, nos Estados Unidos existe esse teste, que também às vezes eles usam como proxy para aptidão. Então a gente tentaria obter uma proxy para aptidão, trazer explicitamente para o modelo, e com isso a gente reduziria então o viés da variável omitida, né? Nos capítulos 13 e 14 a gente falou de painel, né? Então se a gente tem essa estrutura de painel, a gente consegue trazer a variável omitida, né, que é constante no tempo, a gente consegue ou trazer através do modelo de mínimos quadrados, do modelo de regressão das variáveis DAM, então a gente traz explicitamente, ou controlar para elas, eliminando-as, né, eliminando essa variável omitida constante no tempo, através daquelas transformações within, né, que é de fixed effects, de efeitos fixos, ou de primeiras diferenças. Então a gente viu tudo isso até agora. Mas a questão é sempre a mesma, né? A gente tem alguma coisa que foi para lá, ficou no termo de erro, que está correlacionado com alguma das variáveis explicativas. E agora então a gente vai falar desse estimação, né, por variáveis instrumentais. E a gente vai ver que ainda tem uma outra fonte de viés, né, que não é nem por erro de medida e nem por omissão de variável omitida, né, que a gente está falando aqui, que não é nem erro de medida, que é uma das fontes de endogeneidade aí no caso, não é por variável omitida, mas tem uma outra fonte de endogeneidade muito comum em economia, econometria, que é essa endogeneidade por simultaneidade, que é o próximo capítulo depois desse, que na verdade o estudo dessa endogeneidade por simultaneidade aconteceu antes do estudo de variáveis instrumentais, mas no livro ele inverteu a ordem, né? Então, como é que acontece essa endogeneidade por simultaneidade? Toda vez que você tem que estimar uma demanda ou uma oferta, que é uma coisa que o economista faz com muita frequência, né? Então, a curva de oferta e demanda, deixa eu colocar aqui para vocês verem. A curva de oferta e demanda é uma coisa desse tipo, né? Aqui preço, aqui quantidade, né? Aqui vamos dizer que a gente tem uma curva de oferta, aqui uma curva de demanda. As duas a gente escreve assim, né? Quantidade ofertada, quantidade demandada. As duas são função de preço, não é isso? E de mais algumas outras coisas, né? Outros fatores aqui. Mas o que a gente vê, basicamente, é que o que a gente quer estimar uma reta inteira, mas a gente só observa esses pontos aqui, né, onde realmente houve uma transação, onde a curva de demanda, ela encontra a curva de oferta, né, a gente observa apenas esses pontos aqui de equilíbrio, né, é isso que... Então, se a gente quer estimar uma curva de demanda, por exemplo, a gente tem que, na verdade, achar alguns outros pontos, deslocar a oferta e achar alguns outros pontos, né, para que, com base em mais de um ponto, a gente consiga definir a curva de demanda, né? Então, aqui nesse caso de um sistema de oferta e demanda, preço e quantidade, né? Então, preço como variável explicativa tanto da quantidade ofertada quanto da demandada, essa variável é certamente endógena. Por quê? Porque ela é determinada simultaneamente com a variável que ela está explicando. Preço e quantidade são determinados simultaneamente. A gente só observa esses pontos de equilíbrio, tá? Então, isso é o próximo capítulo, mas, como eu disse, esse assunto aqui, variáveis instrumentais, surgiu primeiro para resolver esse problema, tá? E aí depois viu que dá para resolver outros problemas, né, de endogeneidade em geral, mas ela surgiu para resolver esse problema de endogeneidade por simultaneidade. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Bom, por que usar variáveis instrumentais? Vocês nem sabem o que é variáveis instrumentais ainda, mas eu vou explicar. Deixa eu apagar aqui. Bom,
O método das variáveis instrumentais, que a gente chama VI ou IV em inglês, né? É bom vocês saberem a sigla em inglês também, porque às vezes no software aparece, né? Então, no software do Stata vai ser IV regress, IV reg, né? O comando. Então, sempre lembrar da sigla em inglês também por causa dos softwares. Então, ele pode ser usado quando uma das variáveis explicativas, x, né, é endógena. Isto é, sempre que a covariância de uma das x com u, que é o termo de erro, é diferente de zero. Então, assim, variáveis instrumentais podem ser usados para resolver o problema de viés de variável omitida. Então, que é um caso, né, muito comum. Você omite uma variável, ela vai lá para o termo de erro, está correlacionada com a x, bagunça tudo, viesa tudo. Ela também pode ser usada para resolver o problema de erros em variável clássico, que é aquele que a variável é medida com erro, o erro está correlacionado, né, fica correlacionado com a variável. Então, o erro não é aleatório, né? Eu dei esse exemplo lá no capítulo 9, quando a gente tinha, por exemplo, renda é medido com erro. Mas aí as pessoas que ganham mais tendem a errar mais a sua renda do que as pessoas que ganham menos. As pessoas que ganham menos, eu ganho um salário mínimo. Pum, meu salário é tipo R$1.000, alguma coisa assim, né? Vai lá e fala o salário. Agora, a pessoa que ganha mais, é o líquido, é o bruto, eu ganhei mais isso aqui, mas aquilo ali que eu não computei. Então, estão muito mais suscetíveis a erro, mas quando então, o erro é sistemático, ele está associado às pessoas que ganham mais, e você está tentando explicar alguma coisa nessa direção, pronto. É claro que vai ter esse problema, né, do erro clássico invariável, e isso vai viesar suas estimativas, né? Bom, a gente já falou disso lá no capítulo 9. Então, bom, variáveis instrumentais vai entrar aqui nesse contexto. O que a gente faz, então, normalmente quando a gente tem essa situação, né, de variável omitida ou de erro... variável omitida, aqui no caso é basicamente variável omitida. Ou heterogeneidade não observada, ali no contexto de painel a gente chama aquela variável, aquele termo, né, intrínseco do indivíduo que não muda com o tempo, né, e que pode estar correlacionado com uma das variáveis explicativas, a gente chama aquilo de heterogeneidade não observada, né? Então, bom, o que a gente pode fazer então nessa situação? A gente pode ignorar o problema e usar estimadores viesados inconsistentes. A gente pode tentar encontrar uma variável proxy adequada para a variável não observada e trazer para dentro do modelo. A gente já viu essa solução. Podemos presumir que a variável omitida não se altera ao longo do tempo e utilizar métodos de efeitos fixos ou de primeiras diferenças. A gente também já viu, a gente consegue fazer isso quando a gente tem painel. E podemos deixar a variável não observada no termo de erro e instrumentar a variável explicativa que parece estar correlacionada com ela. Esse é o método que a gente vai ver agora. Então, a quarta alternativa aqui, né, a alternativa seria, então, deixar a variável não observada lá no termo de erro. Então, em vez de tentar trazê-la para o modelo, né, que é a solução da variável proxy, ou eliminá-la, né, que é a solução lá de painel, a gente vai deixá-la lá, a gente vai trabalhar com a variável que está no modelo e que está correlacionada com ele. A gente vai tentar instrumentar aquela variável. Vai ficar claro já já. Então vamos lá. Exemplo, aptidão não observada. Exemplo clássico de economia do trabalho. Você quer explicar o log de salários, você tem um modelo com educação. Bom, aptidão, claro, uma coisa muito importante para explicar salário. A aptidão não é observável e ela comumente, né, a gente sabe teoricamente que a aptidão está correlacionada com educação. Então, pessoas de mais alta aptidão normalmente têm mais facilidade para se educar, né? E pessoas de mais baixa aptidão, para elas, educação é um tormento, né? Assim, se educar formalmente é um tormento. Então, bom, nesse caso aqui, a gente viu lá no capítulo 9 que a gente poderia tentar trazer uma proxy de aptidão para o modelo, que é o QI. Se não temos uma proxy, a gente coloca lá, deixa a aptidão lá no termo de erro e ficamos com o modelo assim. Vou explicar logo de salários com educação. Claro, o termo de erro contém aptidão, né? Então, se estimarmos por mínimos quadrados, beta 1 será um estimador viesado e inconsistente, se educação e aptidão forem correlacionadas. A gente pode estimar essa equação 2 se pudermos encontrar uma variável instrumental de educação. O que é uma variável instrumental, né? Então, a gente vai... Notação, tá? Isso é uma coisa... A gente normalmente chama variável instrumental de Z, ou qualquer variável exógena, a gente tende a chamar de Z, mas aqui nesse contexto de variáveis instrumentais, realmente Z é a notação para denotar uma variável instrumental, tá? Então, para que uma variável Z sirva de instrumento,
né, válido para x, deve acontecer duas coisas. Primeiro, o instrumento deve ser exógeno, então, claro, se o x está correlacionado com u, vou substituir o x por uma variável que não seja correlacionada com u, né? Primeira coisa. Deixa eu ver se eu estou aparecendo, gente. Tenho trauma disso, eu já gravei isso várias vezes que eu não apareço, com a cena errada, desculpa. Então, a primeira coisa é isso, né? Para ela ser um bom instrumento, ela vai substituir a x que está correlacionado com u, ela tem que não estar correlacionada com u, né? Porque senão a gente trocaria 6 por meia dúzia, né? Não adiantaria muito. E outra coisa que a gente tem uma outra qualidade que um bom instrumento deve ter, um instrumento válido deve ter, é que ele deve estar correlacionado com a variável endógena x. Então é como se eu fosse substituir a x por algo que está correlacionado com ela, mas que não está correlacionado com o termo de erro. Então, se essas duas coisas acontecerem, eu digo que então z é uma variável, né, instrumental válida ou razoável para x, certo? Bom, o primeiro suposto lá que eu disse que seria necessário para que z fosse uma variável instrumental válida é que z fosse não correlacionado com u. Eu não observo u. Como é que eu vou saber se z está ou não correlacionado com u? Bom, a gente tem que se valer, então, de senso comum e teoria econômica para decidir se faz sentido assumir que z e u não estão correlacionados, tá? A gente vai ver depois que tem também, se a gente tem mais de um candidato a instrumento, tem alguns testes que a gente pode usar, mas por enquanto é isso. A gente vai ter que, olha, isso aqui foi aleatório, né? Então, deixa eu dar exemplos para vocês, assim, do que seria uma variável instrumental de educação. Vai chegar esse exemplo já já. Só passar esse slide que já vai chegar, tá? Então a gente quer uma coisa que não esteja correlacionada com U, isso não é uma coisa fácil de testar, porque, né, a gente não observa U, como é que fazer um teste com uma coisa que eu não observo, mas a gente pode se valer do senso comum e teoria econômica para isso, né? Agora, o outro suposto é que o Z esteja correlacionado com X, isso é muito fácil de testar, né? Eu posso fazer uma regressão de X em Z, né? A gente vai ver isso aí para um caso de uma única variável explicativa, tá? Depois a gente vai ver no modelo de regressão múltipla, que a gente tem, além de educação, várias outras variáveis explicativas, como experiência quadrada, etc. Aqui a gente teria que regredir a variável problemática, no caso educação, tanto no instrumento, candidato ao instrumento, como em todas as outras variáveis exógenas, tá? Isso vai ficar claro depois. Mas assim, nesse caso simples de variável, de uma regressão simples, né, com uma única variável explicativa, bastaria eu regredir o x no candidato a instrumento, aqui, z, e verificar, né, se esse coeficiente γ1 aqui é significante ou não, tá certo? Algumas vezes nos referimos a essa equação aqui, equação 5, como equação de primeiro estágio. Então, a primeira coisa seria verificar, então, se eu tenho realmente um instrumento que está correlacionado com a variável que eu quero instrumentar. Eu faria essa regressão primeiro, né, e depois é o processo de instrumentação mesmo, que seria um segundo momento. Beleza. Então, para a equação de log wage, né, de log salários, uma variável instrumental z de educação deve ser, primeira, então, não correlacionada com aptidão e com quaisquer outros fatores não observáveis que afetem salário, né? Salário é variável dependente, é o y, né? Então, claro, tudo que não está no modelo, né, como variável explicativa e faz parte de salário, né, vai parar no termo de erro. Então, não adianta eu colocar lá uma variável que esteja correlacionada com outros fatores não observáveis que afetem salário, que ela vai continuar correlacionada com o termo de erro, é isso que eu quero resolver, né? E segundo, ela tem que estar correlacionada com a educação. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos pensar, por exemplo, no dígito verificador do CPF, né? Bom, claramente o dígito verificador CPF é um número aleatório, né? A gente sabe que CPF, na verdade, eu estudei um pouquinho do CPF, que eu tive que coletar uns dados. O último número do CPF antes do dígito verificador, ele na verdade indica em que estado o CPF foi retirado. Então, aquele número não é nada aleatório, tal, é um número que realmente tem informação. Mas o dígito verificador é aleatório. Beleza, então claro, se eu quiser, será que no modelo log salário, né, sendo explicado por educação, eu posso substituir educação pelo dígito verificador do CPF? Bom, claramente ele não vai ser correlacionado com aptidão, certo? O número aleatório não vai ser. Mas ele não vai ser correlacionado com educação. Então ele não é um bom instrumento porque ele não satisfaz a condição 2, né? Que ele teria que ser correlacionado com a variável que ele vai explicar, que ele vai substituir, na verdade, desculpa. O instrumento entra substituindo a variável endógena, né?
Então, ele, aqui nesse caso, o dígito verificador do CPF, ele satisfaz a hipótese de não ser correlacionado com o termo de erro, mas ele não satisfaz a hipótese de ser correlacionado com a variável que ele vai substituir, no caso, a educação. Vamos pensar também numa outra possibilidade, por exemplo, uma variável proxy da variável emitida, como o QI. O que acontece com o QI? O QI é o problema oposto, né? Ele está fortemente correlacionado com o termo de erro, né? Porque QI ele é uma proxy para aptidão. A aptidão está lá no termo de erro, a gente quer uma variável que não seja correlacionada com o termo de erro. Então, QI também seria um péssimo instrumento para a educação, porque ele não obedeceria agora a primeira hipótese, né? De que a variável instrumental tem que ser não correlacionada com o termo de erro. Então, apesar de que QI ser uma boa proxy para a aptidão, ele não é uma boa variável instrumental para a educação, porque ele violaria a primeira hipótese de não estar correlacionado com o termo de erro. Beleza. O que se usa então, né, agora os exemplos, né? O que se usa, o que é comum na literatura, né, nessa literatura, nesse exemplo em particular, que estou tentando explicar o logo de salários, né? Então, o que é usado? Então, um instrumento que é bastante usado é a educação da mãe ou a educação do pai, né, como variável instrumental para a educação. Então, tem vários estudos que mostram que a educação da mãe está fortemente correlacionada com a educação dos filhos, né? Então, das pessoas para as quais eu estou estimando a equação de salários, né? Então, claro, ela obedeceria à hipótese de estar correlacionado com a variável educação da mãe. Tanto a educação da mãe quanto a educação do pai. Mas a educação da mãe ainda é mais forte a correlação, gente. Eu lembro que eu vi alguns estudos da época que eu passei no vestibular. Logo em seguida, né, comecei a me interessar por essas coisas, eu vi alguns estudos que mostravam que a educação da mãe era um preditor mais forte do jovem passar no vestibular do que renda familiar. A gente sabe que renda e educação estão bastante correlacionados, né? Mas a educação da mãe era aquela coisa, sabe? A pessoa que vai ficar em cima, que vai acompanhar a vida, né, estudantil da criança, tudo a gente está vendo agora na pandemia, como as mães estão ficando loucas, né? Assim, de ter as crianças em casa, tendo que fazer todas essas tarefas. Mas é a mãe. A mãe faz muito isso. Assim, claro que pai também, mas assim, educação da mãe é um preditor de educação do filho, gente. Então, assim, ela satisfaz enormemente essa hipótese, né? Uma desses pressupostos aí, né, para um bom instrumento, que é ser correlacionado com a variável que ela vai instrumentar. Então, a educação da mãe é bastante correlacionada com a educação do filho, filha, né? Mas e o outro suposto, que ela não seria correlacionada com a aptidão? Aí é um pouquinho forte, né? Porque a educação da mãe também parece estar correlacionada com a aptidão. E a aptidão, gente, é uma coisa que ou você nasce com, tem a ver com a hereditariedade, né? Mas também tem a ver com o ambiente na primeiríssima infância, que é ali de 0 a 3. Parece que ali, sabe, ali você, antes de entrar na escola. Então tem muito a ver com a educação da mãe. Quantidade de estímulos, tem vários estudos mostrando, sabe, o nível de a aptidão verbal, né, de crianças de 0 a 3, o número de palavras que ela fala, tudo isso tem muito a ver com a educação da mãe. Então a aptidão, pensar que a educação da mãe é não correlacionada com a aptidão é um pouco forte. O que se usa também nesses estudos é a educação do cônjuge, quando as pessoas são casadas, né? Pessoas tendem a se casar com pessoas de mesmo nível educacional. Então tem isso, né? Então, às vezes, você usa a educação do cônjuge como variável instrumental da educação do indivíduo. Isso funciona bastante, tem uma correlação e claramente não está correlacionado com a aptidão dele, né? Não está. Tem um estudo, tem vários estudos que falam aí para instrumentar a educação, esse número de irmãos durante o crescimento. Então, claro, é um estudo para os Estados Unidos, onde ir para a faculdade é uma coisa caríssima, né? As famílias começam a poupar quando a criança nasce para pagar o college lá na frente, né? Então, numa família com muitos irmãos, é possível que tenham que escolher qual é o irmão que vai para o college, né? Então, assim, eu conheço várias famílias americanas que uma pessoa foi para o college, duas, uma família de 4, né? Então, eles escolhem os mais aptos normalmente, ou escolhem os homens, né, em gerações passadas, para ir para college, assumindo que no futuro ele vai ajudar os seus siblings, né? Que não é muito comum nos Estados Unidos, né? No Brasil é até mais comum. Então, o número de irmãos durante o crescimento, ter mais irmãos, está associado a níveis mais baixos de educação. Tá.
A gente sabe ali que se você tem uma família numerosa, nem todo mundo vai conseguir ir para o college. Né, vão ter que realmente escolher. Beleza. Então, isso aqui são 2 exemplos, né, do que seriam variáveis instrumentais naquele modelo de log wage, log salários, como função de educação. Então, essas 2 variáveis, elas entrariam como variáveis instrumentais para a educação da mãe. Desculpa, para a educação do indivíduo, tá? Então, tanto a educação da mãe quanto o número de irmãos. Num outro estudo, que quer, na verdade, ver o efeito de faltar aula sobre a nota no exame final de uma disciplina, né? Também desconfia-se que faltar aula está associado com algum termo, né? Alguma variável que foi parar lá, variável não observada, que foi parar lá no termo de erro. Então, vamos lá. Então, devemos estar preocupados se faltar aula está correlacionado com outros fatores em U, por exemplo. Alunos mais aptos, altamente motivados, devem ter um número menor de faltas. Então, às vezes faltar aula tem a ver com a motivação, né, que vai fazer a pessoa estudar, aprender, a vontade de aprender. Então, esse é um modelo também que a gente pode desconfiar de endogeneidade, de faltar aula, certo? Na verdade, fizeram, eu acho que já tem alguns anos isso, mas fizeram um trabalho, tentaram estimar essa equação aqui com os alunos de Inteco, né, usando realmente as chamadas, para os professores que fazem chamada e tal, e para verificar. Foi muito interessante, tá, gente? Então, o estudo. Mas vamos lá. Então, desconfia-se que faltar aula é uma variável endógena. Por quê? Porque ela pode estar correlacionada com motivação e aptidão, né? E claro que motivação e aptidão vão afetar aqui a sua nota final, né? Aptidão e motivação estão aqui e estão correlacionadas então com faltar aula. Então, uma boa variável instrumental para faltar aula num campus, numa universidade americana, seria a distância entre os alojamentos e o campus. Então, claro, assim, eu estudei doutorado nos Estados Unidos, né? Eu sei que a gente via essas pessoas indo de pijama para aula, literalmente de pijama, sabe aquelas calças assim, xadrez, assim, aquela camiseta, que nem se a gente abrisse as câmeras numa aula das 8 da manhã aqui pelo Zoom, pelo Teams, a gente veria um monte de gente de pijama, né? Eu sei que sim. E lá as pessoas realmente iam para a aula, para a universidade de pijama, certo? Aquela cara assim, com aquela caneca, né, tomando café e pijama indo para a aula. Então, claro que quem mora mais perto, quem tem um alojamento mais próximo do campus, vai ter uma chance menor de faltar aula, né? Aquele cara que acorda, a aula começa às 8, o cara acorda às 8h10, né? Chega às 8h05 na aula e assim vai. Isso existe, né? Então, é uma variável, a distância, que está correlacionada com faltar aula. E, supostamente, não deveria estar correlacionada com a nota no exame final. Mas a gente pode desconfiar que esteja, porque olha lá, aquilo, né, que a gente falou, a gente até consegue ver se a distância entre o alojamento e o campus, né, o local lá da sala de aula, está correlacionado com faltar aula. Isso é uma regressão. A gente regride faltar aula em distância e vê ali, faz um teste T no coeficiente. Isso é uma coisa fácil de ver. Agora, será que a distância entre o alojamento e o campus não está correlacionado com o termo de erro, nesse caso aqui, com aptidão e motivação? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar teoricamente, ou usar o senso comum. Então, olha lá, se a gente pensar aqui, já fazendo aquela, né, tentando raciocinar aqui, será que isso é possível, que não esteja correlacionada com aptidão ou motivação? Aí a gente vê aqui, ó, alguns fatores em U podem estar correlacionados com distância. Então, alunos de baixa renda podem residir fora do campus. Se a renda for correlacionada com a aptidão, então distância não será um bom instrumento para faltas. Então tem isso, né? Porque é mais caro morar nos alojamentos dentro do campus do que morar fora. Então, se renda e aptidão forem correlacionados, talvez isso daqui... E claro, os alojamentos fora do campus são mais baratos, ou apartamentos, que quer que seja moradia fora do campus é mais barato, e se renda e aptidão forem correlacionados, isso pode ser um problema. Nem sempre renda e aptidão são correlacionados, gente. Educação e aptidão são. Educação dos pais, aptidão pode ser, mas renda sozinha às vezes não tem essa correlação tão forte. Tá? Só para vocês saberem, alguns estudos a gente já... quer dizer, são estudos muito específicos, né? Porque a gente tem que
a princípio a aptidão não é observada, né? Mas assim, já teve várias tentativas de tentar medir isso aí. Beleza? Então vamos lá. Então a gente está vendo, né, que a gente tem que usar o senso comum, teoria econômica, nesse caso aqui, pensar renda, aptidão, correlacionada, se for aquele suposto, o suposto né, que é o instrumento não ser correlacionado com o seria violado. Mas será que é tal? Bom, beleza. Bom, como é que a gente faz agora para... Deixa eu até ver aqui como é que está o tempo, porque de repente a gente já tem que parar por aqui. Vamos parar por aqui. Vamos parar, eu vou parar esse vídeo por aqui e a gente vai continuar já já.